Fala, povo lindo! Sou eu, Beto Chaves, estou iniciando nossa segunda edição do Papo Arretado Podcast. E o Papo Arretado de hoje vai ser incrível. Vou entrevistar uma pessoa super do bem, mega competente, e que eu tive a honra de conhecer nesse mundo dos conhecimentos, das palestras, dos treinamentos. E ele é um cara que tem um vozeirão muito bonito, e é um cara muito inteligente, um cara muito família. Deixa eu convidar aqui meu amigo Anderson Veloso, seja muito bem-vindo ao Papo Arretado Podcast. Anderson, obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui. Sempre uma honra, né, Beto? Ô, povo lindo, esse pessoal do Nordeste, eu adoro. E, claro, um papo você arretado, então é melhor ainda, hein? É verdade. Anderson é de BH, para quem não conhece. Eu vou botar já aqui o Instagram dele para vocês seguirem. Mas, Anderson, a minha primeira pergunta que eu faço a todo mundo assim que a gente começa o nosso Papo Arretado Podcast é a pergunta que eu acho que é a mais difícil de ser feita para quem recebe essa pergunta. Quem é Anderson Veloso? Boa pergunta. De vez em quando eu faço essa pergunta no espelho e eu tenho algumas respostas. Cada dia muda, né, Beto? Muitas vezes você se torna uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, uma pessoa batalhadora. Outros dias você está um pouquinho assim, meio jururu, aí você vai e automaticamente se inspira ou se motiva com papos bons, com pessoas interessantes. Aí você lembra da família maravilhosa que tem, então a gente vai e sobe, com certeza, vai lá para o alto, a gente se infla. Quem sou eu? Sou uma pessoa que adora contar histórias. Agora, o que eu mais gosto, Beto, é o que você também gosta: compartilhar ensinamentos. Ensinamentos que vieram com experiências, com batalhas, com observações. Então, esse sou eu, uma pessoa família, igual você já deixou claro, uma pessoa amiga. Eu costumo dizer e brincar com as pessoas que me conhecem que eu vim aqui para fazer o bem. Cara, se eu tivesse num reality show, por exemplo, sem dúvida, se eu tivesse que fazer intriga só pelo jogo, mas no dia a dia, no ao vivo, eu estou de bem com a vida e quero que as pessoas também estejam, cada um fazendo o seu, nada daquela inveja maldosa. Esse sou eu, Anderson Veloso, Beto Chaves. Que legal. Antes, você ganharia, Anderson, um Big Brother da vida? Eu não sei não, por causa de estupim, né? De repente a gente sabe aquela coisa de fincado, de repente você estoura. Você estoura e você acaba mas você perdendo. mas você é muito calmo, muito tranquilo. É muito confortável estar próximo a você. Mas eu não sei se eu sou assim o tempo todo. O pessoal aqui de casa que pode responder isso para você. Não, mas às vezes que eu já tive com você, você é sempre essa tranquilidade em pessoa. É porque a gente ensina sobre inteligência emocional. Então, o que eu faço com relação a quando eu falo sobre isso? Eu tento fazer. Se eu ensino a pessoa, olha, você tem que ter uma certa tranquilidade ao falar. Você tem que segurar a onda. Eu adoro a definição de inteligência emocional que eu dei lendo o Daniel Goleman, que eu falei, olha, inteligência emocional, para mim, é a capacidade de aumentar o pavio da bomba, ou seja, se for para estourar, que estoure longe de um chefe, de uma pessoa que poderia ser importante na sua vida. Então, você tem a possibilidade, é como se fosse um saco, né? Você grita, ah! Fecha o saco e vai estourar ele longe, ou abrir ele longe. É mais ou menos assim. Eu tento ser tranquilo, eu tenho aprendido isso, com certeza, convivendo com a minha esposa. Agora, dia 1º de abril, fiz 31 anos de convivência com ela, convivendo com os meus filhos, que fizeram 23 no último dia 29 de março. São gêmeos, né? São gêmeos, Então são boas convivências, é por isso que eu seguro a onda, sabe, Beto? Mas eu já fui bem mais estouradão. Eu não ganharia, isso é certo. Eu tenho opiniões muito fortes, eu não sou... Eu não sou de poldar muito, já fui, mas cada dia mais eu poldo mais as minhas opiniões, mesmo muitas vezes querendo dar uma opinião que eu sei que é minha opinião, é o que eu acredito e que eu ainda me seguro para dar. Ontem mesmo eu estava com opinião doida para dar e eu fiquei me segurando por conta dessa história de cancelamento, né, Anderson? A gente vive agora uma nova onda do medo do cancelamento, principalmente quem lida com pessoas. Como é que você lida com isso?
você é uma pessoa corajosa. Eu não tenho essa coragem toda, não. Eu sou uma pessoa medrosa para isso. Eu não gosto de ficar alfinetando. Não, não gosto, não acho que seja interessante. Não estou falando que você faça, mas você tem a coragem de Eu postar faço, alguma mas eu coisa. faço. Mas, né? Então, assim, você tem a coragem de Faço. postar alguma coisa que possa ter ali outro significado e tal. Eu dou uma tolhida nisso, uma podada nisso. Eu não tenho essa coragem toda, não. Eu sou um pouco medroso para Nós, isso. nós participamos de um grupo de palestrantes e que muitas vezes minhas opiniões lá são bem controversas, né? E isso Uhum. gera uma polêmica e termina tendo pessoas que terminam sem gostar muito das pessoas. Você tem essa preocupação, Anderson, de que as pessoas não gostem de você? Inclusive, mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Vidal, que está aqui. Parabéns por esses dois grandes seres humanos e profissionais comprometidos em entregar sempre o melhor. Bem-vindo, João. Você tem O medo João, de ser cancelado, de falar o que você pensa, ou das pessoas interpretarem mal ou pensarem de forma diferente de você? Ô, Beto, eu já tive mais. Só aproveitando e mandando um abraço para o João. O João é uma pessoa também totalmente do bem. O coração do João é muito maior do que ele, né? Ó, eu tenho realmente esse cuidado. Eu já tive mais. Hoje em dia é aquela velha história. Olha, se você preocupar com o que estão falando de você, você não atravessa a esquina. Então, eu já tive mais esse problema, esse medo do que vão falar de mim. Volto a dizer, eu ensino as pessoas, olha, se você ficar preocupado com isso, acaba que você não se desenvolve. Ah, minha voz não é boa, o cara vai, ouve na gravação e sabe que a voz que ele ouve é diferente daquela voz que todo mundo ouve. Então, eu falo com as pessoas, olha, vamos fazer, você tem vontade, tem interesse? Então, vai ter que ser. Então, nada de ficar só ouvindo o que o outro tem a dizer de você. Você tem que ouvir o que dentro de você expõe, ou seja, você sente, porque senão você não dá um passo. É mais ou menos assim. Você é um grande comunicador. Inclusive, já dizendo para a nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo, vocês já perceberam a qualidade da imagem, viu? Mudei minha webcam para ficar a qualidade ainda mais poderosa, com áudio melhor, imagem melhor e conteúdo já é de primeira qualidade. Anderson, você sempre pensou em ser comunicador? Você é um mega comunicador, você tem uma tonalidade de voz, mega tonalidade de voz, se expressa muito bem. Quando foi que você descobriu esse potencial que você tem? Roberto, eu adoro televisão. Eu adoro televisão. Eu adoro assistir. Eu tive a honra de estar nas Olimpíadas lá no Rio e os canais americanos, eles fizeram estúdios em cima da areia, obviamente com aquela estrutura e tal, mas eles transmitiam jornalismo ali, então a gente ficava assistindo com 3 ou 4 câmeras, estúdio com luzes e tal, entrando ao vivo. Então aquilo ali, para mim, gente, eu babo. Às vezes que eu tive a oportunidade em alguns estúdios também, quando eu era menor, olha, eu desde sempre gosto de televisão. Então, quando você me pergunta assim, quando é que você teve a vontade de trabalhar com comunicação? Pelo que me lembro, olha, desde sempre. Agora, tem uma história que eu gosto de contar com relação à locução. Eu hoje trabalho como locutor profissional, até gosto de mostrar o meu instrumento de trabalho, está aqui aqui, ó. Opa, é assim, assim. Aí, agora sim. Então, assim, quando eu tinha O mais ou homem é menos. muito chique, viu? Eu vi ele gravando nos estúdios, aí eu fui, cara, me encherei, comprei o meu microfone de estúdio também, montei meu, os caras chamam agora de home studio, né? Um estúdio em Eu tenho. casa. Eu já tenho home E studio há algum tempo. Eu já tenho, porque eu trabalho com locução. Então, muitas vezes, essa facilidade de você gravar em casa e enviar, isso antes da pandemia já acontecia. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, meu pai comprou um aparelho 3 em 1, só que não é o 3 em 1 convencional que você conhece. Ele era TV preto e branco, ele era toca-fitas e ele também era rádio AM, FM. E ele nas extremidades, vou ficar aqui para todo mundo ver, ó, nas extremidades aqui tinha um microfone e aqui tinha um outro microfone, embutidos. Eu e Vanderlei Araújo, um amigo meu lá de Janaúba, a gente fazia o quê? A gente pegava uma revista e começava a folhear, cada uma revista. A gente parava num anúncio e a gente lia ao vivo. A gente colocava para gravar e falava, eu estou aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um anúncio.
Então, foi assim que eu comecei a descobrir essa vontade de ser um locutor. Eu tinha um sotaque muito forte, porque lá no norte de Minas a gente fala igual um baianeiro, que é um baiano misturado com um mineiro. Então lá a gente tem um sotaque forte, assim, não chega a ser igual ao do Beto Chaves, mas um sotaque forte. Aí quando eu vim aqui para BH, que eu perdi um pouquinho essa questão do sotaque e tal. Mas foi assim que eu me lembre que eu comecei a gostar. Em 81, meu pai comprou uma câmera de vídeo, que a gente andava com um gravador portátil, não sei se você lembra dessa época, Beto. Então você gravava, o gravador a gente levava a tiracolo e a câmerazinha, a gente tinha um fio, a câmerazinha a gente ia fazendo imagens. Rapaz, o que eu fiz de locução, de entrevista lá em Janaúba, mostrando o carnaval, mostrando a cidade, era sempre muito gostoso. Então, hoje, quando eu vejo um equipamento desse fazendo tudo isso, essa possibilidade que você tem de transmitir um papo arretado como esse, Roberto, é uma coisa de louco, porque antigamente, quer dizer, falo antigamente assim, porque hoje em dia não seria possível a gente fazer se não tivesse essa tecnologia toda, porque antigamente só grandes estúdios e grandes emissoras conseguiam fazer com essa qualidade de áudio, vídeo, mandando para o planeta todo, sem dúvida. Verdade. Você veio de uma família classe média, porque assim, esses equipamentos que você falou provavelmente não era tão barato, não é? Meu pai era médico, então assim, eu realmente era de uma classe média, lá de Janaúba. Eu era o filho do Dr. Renato. Gente, é muito legal quando você está no interior, você não tem uma identificação. Anderson Veloso, não sei quem é. Ah, o filho do Dr. Renato. Então, eu era o filho do Dr. Renato, o filho da doutora Nelly. Meu pai era médico, minha mãe é advogada. E lá em Janaúba, uma cidade que hoje tem 70 mil habitantes, então, assim, todo mundo conhece todo mundo. Naquela época, então, menor ainda. Então, com certeza, quando eu vim para BH, eu levei um choque. Aqui eu era mais um. Então, assim, mas é isso mesmo, essa questão de equipamento realmente não era barato, não. Eu tive essa oportunidade de conhecer esses equipamentos através do meu pai, que gostava muito, apesar de ser médico, gostava muito dessa questão de comunicação também. E por que você foi para BH? Olha, no interior, foi com a família? Época, não, eu vim para estudar. Eu vim em 1983. Antes eu passei por Montes Claros, que é a minha cidade natal, que fica próximo a Janaúba e que tem mais estrutura. Montes Claros tem 340 mil habitantes hoje, é uma cidade sensacional. Eu costumo dizer que é uma cidade com a maior cidade perto de Montes Claros chama-se BH, ou seja, 520 quilômetros. E lá é uma cidade que se desenvolve sozinha. Eu costumo dizer que várias outras cidades polo em Minas estão perto de alguma outra, ou outro estado, ou outra cidade grande. Em Montes Claros não, ela está meio isolada. Então lá realmente é um polo bacana, Montes Claros é sensacional. Então eu fui para lá para estudar. Eu estudei até a 8ª série, naquela antiga 8ª série em Janaúba, e depois primeiro e segundo ano do científico eu fiz em Montes Claros, e o terceiro aqui em BH. Aí eu vim para cá para estudar para o vestibular. Se preparar para o vestibular. Hoje eu já não entendo mais nada, cara. Minhas meninas são pequenas ainda, e quando fala tá na nona série, como assim nona? Que para mim era até 8ª, né? Então mudou tudo. Mas uma coisa, falando de comunicação e de estudo, cara, nesse período de pandemia, eu viajando menos, eu estou acompanhando mais um pouco o estudo das minhas filhas. Como o estudo não evoluiu quase nada, né? Como a comunicação evoluiu, como a tecnologia evoluiu, como a educação continua a mesma, que foi basicamente a nossa lá atrás. É verdade. E eu acredito que a gente estudava até muito mais do que as pessoas de hoje, sem dúvida. A gente estudava mais, a gente tinha mais leituras, a gente tinha mais afinco. Eu acredito que é por causa disso aqui, ó. Não tinha tanta distração igual hoje. Não tem essa guerra de informação. A gente tem informação demais, Roberto. Se a gente não conseguir filtrar, a gente fica louco mesmo. E o pior que acontece muito na comunicação, a gente tem muitas informações não verdadeiras e pessoas grandes por trás dessas informações que fazem com que a gente se confunda ainda mais. Aí você não sabe, mas espera aí, mas o fulano de tal falou isso, então isso não é verdade? Mas aí você tem que começar a desconstruir aquela informação que até então você sabia que era verdadeira,
que era boa. Eu sempre brinco nos meus cursos, gente, para evitar o tal da rádio peã na sua empresa, é como se você tivesse um quiosque, aquele quiosque que tem na rodoviária ou no aeroporto, de informação verdadeira. Para evitar o ruído na comunicação, monte um quiosque da verdade. Ó, notícia, se quiser saber, vá nessa pessoa, nesse lugar, nesse departamento. É lá que ela tem informação. Para evitar o disse não me disse, o disse me disse, aquela coisa de rádio peão que é terrível. É por aí. É verdade. Manda um abraço para o nosso amigo Diogo Duarte, que também chegou aqui. Grande Diogo, um beijo no coração. E você foi para BH para estudar para vestibular. E você queria fazer o quê? Medicina ou direito, igual aos seus pais? Nenhum dos dois. Você sugere alguma outra aí, além dessas duas? Eu acho que jornalismo, né? Ainda não. Ainda Roberto, não? não só eu queria, como fiz 3 anos e meio de engenharia elétrica. Sabia disso? Não Não, sabia. não sabia. Olha, em 1985 eu passei no vestibular. Eu fiz o vestibular e passei para PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Passei em 85 no primeiro semestre, entrei na engenharia. Fiz vestibular para o segundo semestre de publicidade. Passei também. Roberto, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Loucura! Você não sabia que eu era tão maluco assim. E foi assim durante algum tempo, fazia um, fazia outro, aí de repente deixava de fazer um, fazer outro. Né? Conclusão, aos 24 anos de idade, eu já tinha feito 3 anos e meio de engenharia elétrica e 4 anos de publicidade. Foi aí sim eu me apaixonei perdidamente por esse mundo da comunicação, de tornar público alguma coisa. Aquela revista que a gente ficava lendo lá, é publicidade hoje, no caso, depois, quando eu me formei, eu já estava apto a fazer. Gosto muito de redação, que hoje a gente fala que é copy, né? Antigamente era texto Isso. de redação, enfim. Um Só que aí redator, não era? redator. Aí, aos 24 anos, aí dei mais um tempo, 89, eu comecei a trabalhar em agência, em 90 eu entrei na TV. Perdão, em 86 eu entrei em rádio, eu fiz uma rádio aqui em BH, e em 90 eu entrei em TV. Aí pronto. Aí entrei no meu ramo que eu sempre fui apaixonado e trabalhei em televisão, então maravilha. Antes de falar dessa parte, quando você entrou na TV, geralmente filho de médico terminam indo para medicina, de advogados, para direito. O que é que seus pais pensavam sobre você na engenharia e também na publicidade? Até porque a publicidade não era o que é hoje, era algo que ninguém apostava tanto, não é? Uhum. Eu vou te falar por que lá em casa ninguém quis ser médico, principalmente porque a gente morava lá em Janaúba, numa rua, e do outro lado da rua, atrás da nossa casa, era o hospital. Aí meu pai conseguiu fazer uma entradazinha meio que secreta, um corredor que dava lá de casa até o hospital. Ou seja, quando ele estava de plantão, ele não precisava ficar no hospital, ficava em casa, o telefone tocava, automaticamente ele só se arrumava, colocava a roupa se ele fosse de madrugada, e ele já estava no hospital, rapidinho. Só que meu pai, ele era obstetra, ele era clínico geral. Esses médicos de interiores fazem muita coisa. Roberto, não sei se você já teve uma experiência parecida, mas imagina só, as roupas que o meu pai fazia parto, roupas brancas, coincidentemente eu estou de branco hoje, elas eram lavadas lá em casa. Elas eram lavadas no tanque lá do quintal, lá de casa. Claro que a gente acostumou com isso. Agora, eu não sei se você sabe, mas quando um médico vai fazer um parto, tem a possibilidade de jorrar algumas coisas na roupa do médico. E a gente conviveu com isso durante sempre. As roupas ensanguentadas embaixo ali do tanque. Talvez isso inconscientemente tenha sido algum sinal. Opa, esse negócio aí não sei não. Mas, na verdade, era a capacidade que meu pai tinha de trabalhar e não ter muitas folgas. Médico do interior, então, é impressionante como, em época de festa, ninguém adoece. Ninguém adoece. Mas, em compensação, fora disso,
Estou falando de festa porque lá tem uma exposição muito famosa, exposição agropecuária no interior, e várias outras festas e tal. Então, nessa época, mas volta e meia, meu pai tentando descansar, o telefone tocava, então a gente via a labuta que era. Meu pai sempre foi muito CDF, muito certinho com as coisas, então ele sempre ia e tal, e estava sempre cansado, é aquela velha história, ele é um grande médico, realmente, eu era o filho do doutor Renato, lá em Janaúba, então, assim, foi fantástico essa convivência, mas por isso a gente não foi para esse lado. O meu irmão também é apresentador de TV, a minha irmã hoje é fotógrafa e trabalha com imobiliária, e ninguém quis ser nem advogado e nem médico lá em casa. Mudado tudo. E aí você foi para BH, fez engenharia elétrica, fez publicidade. Foi quando você entrou para a TV. Antes de Sim. você contar como foi, estamos aqui na segunda edição do Papo Arretado. Geralmente a gente vai fazer toda segunda às 17 horas e na quinta-feira às 17 horas. Serão 2 programas de Papo Arretado. Você que está conhecendo agora, se inscreve para você receber notificação e coloca aí na tua agenda toda segunda-feira e toda quinta-feira. Quem sabe mais na frente a gente bota um dia a mais, tá certo? E aí, quando você foi para a TV, você se apaixonou pela TV, Anderson. Sim, porque aí na TV, adivinha o que eu fazia? Na TV, em 1990, eu fui contratado porque eu já estava numa outra rádio. Em 86 eu entrei em uma rádio, e em 90 eu estava em outra rádio. Eu nunca fiquei muito tempo em rádio, não. Parecia que já era um sinal. Em 90 me contrataram para ser apresentador de comerciais em um programa específico aqui na TV Alterosa, em BH, que é a repetidora do SBT. Então, o que eu fazia? Eu fazia o que o Shoptour fazia, não o que o Shoptime faz hoje, que o Shoptime é uma propaganda de estúdio. Não, eu ia nas lojas, eu gravava nas lojas. Aliás, faço isso até hoje, quando sou contratado de forma avulsa. Não tem um mês, eu fiz aqui a inauguração de uma loja, uma grande loja de construção, de material de construção. O que eu faço? Eu estou na loja e gravo. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Olha, não sei se você sabe, mas esse telefone é assim, assado e tal, esse mouse, não sei das quantas e tal. É mais ou menos assim. É com vontade, com motivação, é para fazer com que o cara realmente tenha vontade de ir na loja, tenha vontade de comprar o produto. É por isso que eu gosto de ensinar essas coisas, Beto, é porque eu faço em loco. Se eu faço uma locução, eu posso ensinar. Se eu faço uma apresentação de um comercial, eu posso ensinar. Então, foi assim que eu comecei em televisão, em 1990. Fazendo, nossa, era tudo de bom para mim. E depois dessa parte de programas de televisão, de comerciais, você foi para que área dentro da TV? Você continuou na TV? Esse programa lá do Canal Shopping, que era um programa da TV Alterosa, ele durou 9 meses apenas. Porque a gente, além de apresentar, a gente também era o contato, a gente fazia a comercialização, a gente batia na porta. Então, eu trabalho com vendas, não só de TV, mas também no tete-a-tete já há muito tempo. Então, o que acontecia? Me parece que o meio, né, na época, não estava absorvendo tanto. E nem as pessoas que trabalhavam na emissora na época queriam investir no nosso programa. Por quê? Porque o nosso programa era mais barato. Concorria, de repente, com uma grade de programação que era muito mais rentável. Então, eu e a outra apresentadora, só nós que vendíamos. Então, era pouco. Quando chegaram à conclusão que não estava sendo rentável como deveria, infelizmente, acabou. Aí, em 93, eu falei, opa, tem uma possibilidade de voltar para Montes Claros. Foi aí que eu voltei para Montes Claros para trabalhar no departamento de marketing da TV Montes Claros, que na época começou como repetidora da Band e depois foi para a TV Globo. Então, lá também eu fazia, ajudava na programação, em alguns eventos. Eu fiz um Garçom Cross muito bacana. Você já ouviu falar em Garçom Cross? Não, conta aí pra gente. Garçom Cross é um evento bem interessante. A gente estipulou, assim, a gente convidou alguns garçons da cidade e a gente tinha como se fosse um reality show, como se fosse um No Limite na vida. Então a gente tinha lá, a gente colocava alguns obstáculos e os garçons eles tinham que pegar a bandeja com um copo, com uma garrafa, não me lembro bem, e passar obstáculos. É como se fosse uma gincana de garçons. Então foi o primeiro Garçom Cross.
que teve lá na região, não sei se fizeram outros, mas foi bem interessante, bem divertido, foi um dos eventos que eu fiz. Eu tenho um primo que trabalhava na televisão e ele me fez um convite mais ou menos em 94. Foi mais ou menos até na época que eu estava me casando. Eu casei aqui em Santa Luzia, na Grande BH, e na época ele me convidou para fazer parte de uma agência de propaganda. Então, olha só, eu era publicitário. Olha só, eu já tinha trabalhado em televisão. Aí o meu primo em Montes Claros falou: opa, eu sou contato, eu vendo muito bem. Ele era contato da TV Montes Claros. Então, ele saiu e a gente montou a RTV Propaganda em Montes Claros. Foi de 94 a 98, mais ou menos, quando eu voltei para cá. Então, era muito bacana, porque a gente tinha muitos clientes. Nesses clientes, a gente tinha que fazer comerciais. Aí eu tinha que, muitas vezes, estar do lado de cá, dirigindo os comerciais, que eu também gosto bastante. Então, o mundo de televisão sempre me agradou muito. E agora, com a internet, isso potencializa ainda mais, porque aquilo que eu falei do celular, você tem uma emissora, você tem nas mãos o que antigamente muitas pessoas e muita grana era necessário para fazer. E hoje não. Claro que você pode investir num telefone um pouco caro, mas tem os baratos que fazem bons trabalhos também. E essa é um pouco da minha vida. E você tinha facilidade de vender? Vender, que é uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas. Inclusive, vários grandes comunicadores, eles são ótimos comunicadores, mas na parte de comercialização, eles não se dão tão bem. Por isso que muitas vezes fica até reféns de emissoras, de agências. Nesse caso, quando eu fazia essa parceria, claro que o meu primo que vendia, porque ele era específico para venda. Ele não entendia da minha parte, então a gente dividiu. Olha, você vende e eu produzo. Muitas vezes, hoje, a gente tem que fazer as duas coisas. Então, a gente pega toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa expertise, persuasão que a gente ensina e coloca em prática. Aí eu vou lá atrás, em 90, quando eu comecei a vender pela televisão, e faço isso. Muitas vezes eu sento na frente da pessoa e eu faço o comercial para a pessoa, ao vivo, para ele. Aí ele fala: ah, cara, é isso mesmo. Então é mais ou menos isso, que a gente pega essa cancha, essa experiência, essa expertise que a gente traz de muito tempo, né, Beto? É bem legal. É verdade. E mandar um beijo aqui para a Anaísa, que está nos assistindo. Inclusive, ela é uma mega palestrante, treinadora, e também falando aqui que uma grande dificuldade que profissionais da nossa área de treinamentos também têm, que é vender. Às vezes a gente é muito bom na área específica de dar o treinamento, quando chega na parte de comercialização, encontra uma barreira, que pode ser através de crenças, de merecimentos, tudo isso. E você casou muito novo, Anderson? Você falou que casou em 94. 94 é uma data bem marcante, porque Brasil tetracampeão do mundo, né? É verdade. Eu casei em maio. E, se eu não me engano, o jogo foi em julho, né? Eu me lembro de estar assistindo lá, o Badio jogando aquela bola alto. Eu chorava tanto, eu grudei a minha esposa, ela queria comemorar, eu não deixei, mas eu chorava, porque naquela época, até 2002, eu torcia muito. Não tinha muitos jogadores assim que não vestiam tanto a camisa, ou seja, eu sempre fui Zico Futebol Clube, não aqui falando do seu time, não é isso. E não é que eu torcia para o seu time, todo mundo sabe que você é flamenguista, mas eu torcia pelo Zico, cara. Eu torcia pelo Zico, eu sou o Zico Futebol Clube, e ainda bem ele não foi para para a seleção brasileira, por exemplo, aqui, ele ficou só lá no Japão e tal, que aí as pessoas não têm problema de xingar e tal. Então, assim, para ele manter Zico, se você estiver me assistindo, nunca tope ser nada por aí para a gente não perder essa possibilidade, né? Então, você me perguntou sobre idade. Deixa, antes de falar da idade, de casamento, a vida pessoal, você nunca pensou em entrar na área de jornalismo esportivo, não, Anderson? Com esse vozeirão aí para narrar jogo de futebol? Olha, narração eu já tentei, é muito difícil. Narração é complicado. Eu poderia ser, claro, repórter. Repórter, sim. Quando eu fiz, eu acabei não falando, né? Mas em 2003 eu voltei para a PUC Minas para concluir. No caso, eu não precisei fazer 4 anos, mas eu fiz mais 2 anos e meio. Eu concluí e me formei também em jornalismo.
Então, eu poderia. Por que eu fiz jornalismo? Porque, como eu gosto de apresentar televisão, eu fiz jornalismo para poder apresentar campanhas políticas. Porque muitas vezes, de repente, você está lá como um repórter de uma campanha política, você tem que ter a licença, você tem que ter o curso, você tem que ser realmente uma pessoa apta a isso. Então, eu fiz. Hoje mais não, né? Acredito hoje que hoje mais não. Né? Hoje não. Por que eu não fui para o jornalismo convencional? Porque eu gosto só de notícia boa. Se eu fosse para o jornalismo convencional, ô Anderson, é o seguinte, ó, aconteceu ali, a ponte ali caiu, ou então o cara que não sei o quê, sabe aquela casa queimou, tem uma criança ali. Cara, imagina eu dando essas notícias, cara. Então, assim, eu nunca fui para esse lado. Não, nem combina, Anderson, com você. Eu nunca quis ir para esse lado. O esporte até que daria, mas eu nunca... Olha, eu sempre tive um problemão do bem para resolver. Por exemplo, quando eu trabalhava numa agência que era minha, eu gostava também de fazer a redação e fazer a locução do comercial. Claro que nem todos eu fazia, eu contratava pessoas e tal. Só que eu sempre gostei muito de fazer muitas coisas. Então, muitas vezes, acabava que era complicado eu estar numa emissora fazendo só uma coisa e eu deixaria de fazer a outra. Se eu, por acaso, tivesse contratado de uma rádio, muitas vezes não deixariam fazer algum outro tipo de trabalho, alguma outra, enfim. Então, o que eu fiz? Eu fui para a locução publicitária, que você grava um comercial e esse comercial é veiculado em rádio e televisões do Brasil. É mais ou menos assim que eu escolhi, entendeu? Entendi. Então, você casou em 94, no Brasil, tetracampeão do mundo, e os filhos vieram com quanto tempo? Olha só, Isso você estava morando em Monte Claro, né? Montes Claros. Eu não pareço não, mas já tenho 5,4. Eu fiz 54 esse ano. Eu corro, eu me cuido, eu tenho que estar sempre bem, afinal de contas, eu trabalho em televisão, comerciais e tal. Então, em 94, eu tinha 27 anos, se eu não me engano, 27 anos. Então, me casei aos 27. 4 anos depois, quando eu tinha 31, meus filhos nasceram. Eles nasceram em Montes Claros, em 98, 29 de março de 98, e em agosto de 98 a gente veio aqui para BH. Eu costumo dizer que eu vim com uma mão na frente, outra atrás e 2 filhos. Só quem tem um sabe como é que é ter 2 para cuidar ao mesmo tempo. Então você faz ideia, porque você tem filho, todo mundo está nos vendo e assistindo e nos ouvindo no seu super podcast arretado, com certeza as pessoas entendem o que é ter 2 filhos ao mesmo tempo. E eu sempre fui muito paizão, muito presente. Aos 3 meses e meio, eles desmamaram. Aí eu falei com Denise, minha esposa, chá comigo, deixa que eu cuido. O que eu fazia? Trocava fralda, dava mamadeira para os 2 à noite, depois de 3 meses e meio. Tanto que aqui em BH, quando a gente veio para esse apartamento que a gente mora, meus filhos pequenos, quando eles tinham alguma coisa, eles me chamavam, papai, lá ia eu. Então, assim, eu assumo mesmo, ou seja, sou eu, então vamos lá, estou aí, filho é meu, então eu tenho que cuidar. E sua família, seus pais continuaram morando lá no interior e você aí não tinha tanto apoio? Meus pais, eles ficaram até 2009 em Janaúba. 2009, eles vieram para cá. O meu pai acabou falecendo em 2014, ele estava com Alzheimer, já estava com alguns outros problemas de saúde e ele realmente não conseguiu segurar a onda e, infelizmente, nos deixou em 2014. Ele faleceu aos 80 anos, igual eu falei, um médico. Tem gente que fala assim, mas pessoas inteligentes não tem Alzheimer. Tem Alzheimer, não sei se tem a ver com a genética, não sei se tem a ver com a vida que ele levou, enfim. Mas a gente tem que estar sempre se cuidando exatamente por causa disso, né? Se tiver algum probleminha, alguma coisa, faça um exercício, se cuida, enfim, são essas coisas que todo mundo fala o tempo todo. Então, em 2009, eles vieram para cá. Aí todo mundo já tinha vindo, porque minha irmã já mora aqui há muito tempo, meu irmão também, e meus pais eram os únicos lá em Janaúba. Inclusive, eu preciso ir na cidade, eu preciso voltar lá, que desde 2009 eu não vou. Então, estava até querendo ir esse ano lá, levar todo mundo para rever lugares.
conversar com pessoas que trabalharam ou que me deram a primeira chance. Foi lá que eu falei em rádio a primeira vez, em 1984, quando eu entrei em caráter experimental na Rádio Sociedade Gorutubana, em Janaúba. Eu gosto muito de pontuar isso, sabe, Beto? Que as pessoas falam assim, você deixou a cidade, você esqueceu coisa nenhuma. Esqueci nada, foi lá que eu aprendi a ler, lá que eu comecei realmente a minha vida, lá que eu me apaixonei pela comunicação. E de lá, Montes Claros, aqui, BH, então com certeza eu levo boas lembranças e quero rever. Tenho vários amigos que estão ainda em Janaúba, estão sempre lá, enfim. Gosto muito de contar a história e deixar claro de onde eu vim, né? Muito legal. Anderson, eu tenho umas perguntinhas aqui para lhe fazer, tá? Aqui, um bocado de perguntinha, tá? Mas antes de fazer essas perguntas, como foi que você migrou da comunicação, de propaganda, de TV, para esse mundo de oratória? Porque, mesmo se expressando bem, é diferente de dar treinamentos, de ensinar, então é uma outra pegada. O que fez você migrar? Que bom que você me fez essa pergunta, porque paralelamente a isso tudo que eu te contei, eu desenvolvi um outro dom. Quer dizer, dom não se desenvolve, dom nasce, mas assim, outra habilidade, uma grande habilidade que é ser apresentador de eventos. Então, desde 1990, quando eu entrei em televisão, eu comecei a ser contratado para fazer eventos como mestre de cerimônia. Então foi em 90, 91, quando eu fui para Montes Claros, quando eu voltei, aí eu sempre era contratado para ser. Ó, o Cris Lopes, isso aí, grande Cris, cortando em todas, cortando na alta, grande cara, viu? Isso aí é sensacional. Então, olha só. Grande Cris, um abraço. Então, Valéria Rodrigues também, um abraço. Então, quando eu comecei a trabalhar trabalhando como mestre de cerimônia, o que o mestre de cerimônia faz? Senhoras e senhores, teremos agora a participação de Beto Chaves. Ele que é isso, era aquilo, isso aqui. Com vocês, Beto Chaves. Aí o Beto Chaves entra e começa a sua apresentação. O que o bonitão da Balachita que faz? Muitas vezes eu vou sentar. Sentar onde? À frente dos caras. Fazendo o quê? Assistindo a todos. Claro! Mas eu assistia muita gente excepcional, muita gente boa, muita gente nem tão boa assim. Aí o que acontecia? Muita gente ruim, muita gente ruim. Exatamente. Então, muita gente com muitos problemas. Aí eu falei, quer saber? Lá em Montes Claros, eu já tive uma experiência na minha agência que um cliente chegou para mim e falou, olha, eu estou fazendo o Empretec, que é do Sebrae, que eu também sou empreteco, acredito que o Cris Lopes seja. Você também sou empreteco. Pronto. Então, se você bem se recordar, lá no Empretec tem uma parte que você fala de você. Tem um pitchzinho que você apresenta, ou seja, vendendo seu próprio peixe. Aí um cliente nosso falou, Anderson, eu vi que você faz propaganda, você apresenta, eu estou precisando melhorar por causa disso, aquilo e tal. Ele passou comigo lá de 6 da tarde a 11h30 da noite, eu dando dicas para ele, até então não era instrutor, até então não tinha pensado nisso. Aí no final ele falou assim, Anderson, por que você não ensina isso às pessoas? Isso foi em 96, 97. Falei, opa! Aí eu comecei, tá longe aqui, senão eu mostrar para você. Eu comprei um livro do Dale Carnegie, como se apresentar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Foi aí que eu comprei, comecei a ler, rabisquei. Aí na década de 90, finalzinho da década de 90 e comecinho da década de 2000, falei, gente, olha isso. Aí eu tive no Senac em 2003, tem vaga aí? Paralelamente a tudo que eu fazia, né, de televisão e tal. Eu falei, opa, tem vaga sim, só que para marketing pessoal. Então, eu fui ser instrutor de marketing pessoal no Senac aqui em BH. Fiquei de 2003 a 2008 ensinando. Em 2006, eu também, através de uns anúncios que eu tinha feito na internet, alguém do sistema Seng me pediu uma reunião. Foi lá que eu fiz essa reunião e estou lá desde então. O que eu faço? Eu ensino a dirigentes de cooperativa a falar bem em público,
a fazer uma boa reunião, a fazer um comercial, a fazer realmente um vídeo, se precisar. Isso de forma presencial. Eu viajo Minas Gerais instruindo essas pessoas. Isso desde 2000. Você sabe que eu gosto de polêmica. Você sabe que eu gosto de polêmica. Vamos lá. Você assistiu já muitas pessoas por estar ali na frente. Na frente ali, faz a apresentação, o cerimonial, e depois você vai assistir as pessoas. Você assistiu mais pessoas boas ou mais pessoas ruins? No mercado existem mais boas? Não tem meio termo, não. Ou quer deixar meio termo? Não tem meu termo, mas eu posso arriscar que foi 50% de gente boa e 50% não tão boa assim. Quando eu falo não tão boa assim, quando não... Ô, Beto, mas sabe por que eu não falo ruim? Porque você sabe, eu sei, todo mundo que está nos ouvindo no podcast e assistindo aqui no YouTube sabe que não é fácil. Então, assim, todas as vezes que eu vejo alguém na frente com algum problema, ou gaguejando, ou com mãos trêmulas, ou esquecendo o que tem que falar, eu sei que, de repente, faltou ali uma preparação, faltou um ensaio a mais, um treinamento, uma prática, faltou ter aceitado outras vezes, porque as pessoas ficam assim, não vou hoje não, vou amanhã, vou amanhã. Fica procrastinando essa possibilidade, igual você me chamou, claro que eu vou, não, mas eu sou de A. Mas se não fosse também, eu estaria aqui, porque é uma forma de aprender, de treinar. Então, por isso que eu falo que 50%, 50%. Olha, eu já tive... Quem foi o melhor palestrante que você assistiu? Tá na ponta da língua. Sabe por que eu vou falar desse? Tá, inclusive no meu canal do YouTube, Anderson Veloso Vídeo, pela pessoa que ele é, dentro e fora do palco, em cima do palco, antes e depois de fazer a sua apresentação. Você sugeriria alguém aí? Você acha quem que eu vou falar? Não. É famoso. Cara, difícil falar assim, mas eu acho Mário Sérgio Cortella, porque você falou filósofo, mas eu ia dizer Daniel Godry. O Daniel Godry também é sensacional, mas o Cortella... eu fui fazer um evento, coincidentemente, no dia que o avião da Chapecoense caiu aqui em BH, na Fundação Dom Cabral. Essa história é sensacional. Foi um dia, assim, terrível. Tinha acabado de acontecer, eu ouvi, eu tive que acordar cedo, porque fica numa região aqui, no Alphaville, aqui perto de BH, mas não é tão perto assim. Então, eu tive que acordar muito cedo, para chegar lá com tempo, como mestre cerimônia e tal. Evento sensacional, Fundação Dom Cabral, Mário Sérgio Cortella como palestrante, e eu fui ouvindo as notícias, né? Achei um absurdo, uma tragédia, aquela coisa toda. Só que as pessoas que já estavam lá não estavam assim ainda, não tinha caído a ficha, então não se falava muito sobre isso, então o evento aconteceu. Antes de fazer a apresentação com Mário Sérgio Cortella, eu tenho em mãos uma propriedade para chegar perto de todos os palestrantes, grandes e nem tão grandes assim, antes da apresentação. Chama-se pauta. Eu, com a minha pauta, eu posso chegar e ter uma desculpa que for, senhor Mário Sérgio Cortella, como vai? Tudo bem? Eu sou Anderson Veloso, sou mestre de cerimônia. Eu gostaria de verificar se o currículo é esse mesmo, se as informações que eu tenho para passar coincide exatamente com o que está aqui, porque muitas vezes a pessoa da produção pega num site, o site pode estar desatualizado. Quase sempre acontece da pessoa arriscar quase que tudo que eu tenho que falar. Então, já sabendo disso, eu fui lá conversar com ele. Rapidamente eu falei assim, senhor Cortella, ou Cortella, não sei o que eu falei, olha, eu tenho um canal no YouTube, eu sempre gravo alguns vídeos rapidinhos com algumas pessoas falando sobre comunicação. Será que você conseguiria falar comigo? E fico com receio, porque as pessoas me contratam, imagina só, eu estou ali como um mestre cerimônia, e de repente o cara me vê fazendo assim com um convidado ou com um contratado, pode ser ruim, então eu fico com receio, porque eu sou muito ético e tal. Mas estava fora do ambiente onde seria. Estava fora, porque ele é professor da Fundação Dom Cabral. E ele cumprimenta todo mundo.
Oi, falando de tal, pelo nome, Beto, pelo nome. E o que eu achei mais incrível, chegou uma pessoa para cumprimentá-lo, ele foi e perguntou, ô, falando de tal, como é que tá, fulano? Ou seja, um parente, alguma coisa que ele sabia que estava adoentado. O cara perguntou como é que estava. Sabe quando vai cair numa ficha? Eu falei, gente, esse cara não é só isso que você vê na televisão, na internet. É muito O cara mais, né? é muito mais. O cara é gente total. O cara é humano. O cara dá atenção. Aquele sorriso dele, aquela competência dele. Cara, por isso que eu falei, olha, o Mário Sérgio Cortella, eu falei com ele no vídeo, para mim, você é o melhor palestrante do Brasil. Ele virou para mim, mas você fala isso para todo mundo. Olha, ele quebrou o clima, foi assim, tá no vídeo, tá aí Anderson Veloso vídeo no meu canal do YouTube. Então, olha que sensacional. Então, depois Essa dessa, semana esse cara é sensacional. Desculpa lhe interrompendo. Essa semana eu contei até a história dele, que é uma história que eu conheço dele, que é muito boa para minhas filhas. Eu perguntei para elas se vaca dava leite, e as duas dá leite. Eu disse, não dá. Você conhece essa história dele, né? Isso, tá lá. Vaca dá leite. Não dá não, cara. Ou você vai lá tirar, ou fica sem leite. A vaca não vai bater na sua porta, tá aqui o leite. Então a vaca não dá leite. E outra história dele que eu acho incrível é quem sou eu, né? Quem sou eu nesse universo de pessoas, nessa quantidade de galáxias. Então, é uma outra história dele que é muito bacana. Eu nunca tive a honra de assistir presencialmente, nunca dividi palco com o Mário Sérgio Cortella, mas deve ser bem bacana ter tido essa oportunidade. Parabéns. Ele é sensacional, é um cara realmente totalmente do bem, muito bacana, olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Cris dizendo aí, espero figurar entre os 50% dos tops, com certeza. Ô, Cris, você figura, já te falei isso, porque você é um cara que se importa com quem está à frente. Ô, Beto, não sei se você já teve a satisfação de assistir o Cris Lopes ao vivo. Cara, não. Fica vidrado nele. Até um dia que teve aqui em BH um evento que ele entrou como meu concorrente. Como assim? Ele entrou como mestre de cerimônia, só que o evento era com Rick Chester. Ele entrou com aquela caixinha que o Rick Chester mostra, aquela caixinha que ele vendia água lá em Copacabana. O Cris entrou com essa caixinha. E nesse dia, inclusive, eu fiz uma pergunta para o Rick. Rick também é uma pessoa bem simpática, do bem. Nesse caso, nesse evento, ele estava um pouquinho mais distante, porque estava naquela fama toda, então muita gente querendo, então ele teve que se afastar um pouco, mas depois eu tive a oportunidade de conversar, eu e meus filhos, ele é muito gente boa também, um cara do bem, um cara humano, bem legal. Eu palestrei com ele em Arapiraca, acho que maio de 2019, então foi um mega evento lá, acho que 2.000 pessoas, grande evento. E depois vou convidar a Cris também para fazer o papo arretado com ele. Anderson Veloso, estamos indo agora por nossos, acho que 20 minutos finais. E aqui eu tenho um bocado de pergunta aleatória que eu fui escolhendo, pesquisando, para fazer para as pessoas que eu convido. Na verdade, convidei já Diogo Duarte, que esteve aqui, deu uma passada aqui, fiz essas perguntas para ele e vou também fazer para você, para conhecer um pouco mais, as pessoas lhe conhecerem também um pouco mais. Lembrando, sigam o Anderson Veloso. Qual é o Instagram, Anderson? Anderson Veloso, palestrante. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu tenho dois. Eu tenho o Fale Bem Agora, né, que está aqui na minha blusa, o Fale Bem Agora, que também está aí, o @Fale Bem Agora, e o Anderson Veloso, palestrante. Anderson Veloso, palestrante. Rapaz, antigamente a gente tinha que ter uma equipe, né? Agora a tecnologia já ajuda. Tá aí, ó. Anderson Veloso, palestrante. Vou botar aqui para ficar aqui, ó. Segue aí, Anderson Veloso, palestrante. Vou até fazer uma foto. Grande ser humano. Faz aí. Chique. E agora vamos para as nossas perguntas. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Fale bem, já botou aqui. Cris é uma figura. Valeu, Cris. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quem você gostaria de ser se você não fosse você mesmo? Ele, infelizmente, não está mais conosco. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat, jornalista da Band. Sabe por quê, Beto? Porque o Ricardo, ele falava o que eu gostaria de falar
com a propriedade e com um vocabulário impecável. Se você que não teve a oportunidade, você que está nos vendo aqui, de repente se esqueceu, vá lá, deve ter muita coisa no YouTube, Ricardo Boechat, você vai ver o que ele falava e como ele falava. Então, sem dúvida, todas as vezes que me perguntam alguma coisa, gente, eu não tive a oportunidade de conhecer. Seria no caso, o Boechat, com essa capacidade de fala que ele tinha, infelizmente, e tragicamente ele nos deixou. Uma outra pessoa que eu poderia dividir com ele seria o ancião da TV, a pessoa que eu tenho como referência. Eu falo com todo mundo quando eu estou dando aula, gente, assista um pouquinho aos domingos, que infelizmente ele não vai viver pro resto da vida. Assista o Silvio Santos um pouquinho e veja aquela capacidade, mesmo aos 90 anos, de fazer o que ele faz. Obviamente que o que a gente assiste hoje é gravado, mas com 88, 87, imagine uma pessoa fazer um programa que tem que ter uma cognição boa, tem que ter uma atenção o tempo todo, e está aí com aquela motivação, com aquela simpatia. O dia que ele nos deixar, que demore muito, as pessoas vão sentir muita falta. Sim. Todo mundo gosta desse camarada, Silvio Santos. É verdade. Foi um dos primeiros livros que eu li, foi a história de Silvio Santos, que é muito bacana. Qual o segredo de ser um bom comunicador? Ser um bom encantador. Você ter o famoso BZ, que o André Ortiz sempre fala nas palestras, o brilho no zóio. Você tem que encantar. Você tem que fazer como se estivesse ouvindo aquela música do Gil, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora? Se você for convidado para fazer um papo arretado, se você estiver lá no Carnegie Hall em Nova York, se você estiver numa bimboquinha lá não sei aonde, você tem que ter esse brilho no olhar e tem que estar gostando de estar ali, para deixar claro para o outro que você importa com ele. É aquilo que eu sempre digo, as pessoas estão investindo no mínimo o próprio tempo em você. Então você tem essa possibilidade de encantá-los, sem dúvida. Verdade. E eu estou apaixonado pelo Papo Arretado Podcast, eu adoro conversar com pessoas, eu adoro ouvir histórias, e quando eu comecei a pensar em ter um podcast, o meu objetivo não era aquele podcast, inclusive eu fiz várias vezes lives, qual dica para alta performance, qual dica para isso, qual dica... Então, assim, eu acho que a experiência de vida, trazer histórias, isso é muito rico. E essa é a essência. Estou muito feliz com o meu segundo podcast. Toda segunda e toda quinta, fica ligadinho, 5 horas da tarde, que a gente vai estar aqui 1 hora e meia de papo, um papo arretado com meus convidados, que são arretados. Próxima pergunta, onde você gostaria de viver? Olha, Beto, eu gosto muito de BH pelo clima. Aqui no frio não é muito frio, no calor não é muito calor, então agrada muito. Claro que ultimamente, de 10 anos para cá, 5 anos, tem ficado muito seco em algumas épocas. Mas aqui, eu não sei se você sabe, você certamente tem, porque você mora no Nordeste. Certamente você tem ar-condicionado, você dorme com ar-condicionado. Aqui a gente não precisa. Sim. Aqui eu moro num lugar que eu abro a janela, passa uma corrente de ar, de repente dá até uma esfriadinha no pé, você vai e cobre o pé, ou seja, você consegue dormir. Ah, no calor, liga um ventilador que consegue também, né, se refrescar, enfim. Então, Belo Horizonte talvez seja... Obviamente que quando eu era mais jovem eu queria ter tido experiências fora do país, sem dúvida nenhuma. Gostaria de ter morado nos Estados Unidos. Por que você não foi? Olha, boa pergunta. Eu, quando era criança, quando era adolescente, eu enchi o saco da minha mãe e ela tinha condição de me levar, de me mandar, e não deixou. Não deixou. Eu talvez não tenha insistido muito, eu tinha outros primos que fizeram, falei com ela, mas não resolveu. Então, muitas vezes, fica aquela possibilidade, aquela vontadezinha. Já tive a oportunidade de visitar uma cunhada que mora lá já há algum tempo, a irmã de Denise. Então, assim, seria um bom lugar. Não sei como é que seria a vida, viver lá no dia a dia, mas passear é sensacional. E eu, com essa minha possibilidade de comunicação, cara, qualquer lugar do mundo eu me comunico, eu vou, é o sorriso, é a gesticulação, estou sempre aí. Precisou, opa, eu vou longe. Inclusive, esse é se não for um dos maiores arrependimentos da minha vida,
foi não ter ido fazer um intercâmbio fora do Brasil. Inclusive, hoje, minha filha mais velha tem 13 anos e a gente já prepara ela para fazer um intercâmbio antes de fazer faculdade, inclusive. Ó, Cristiano, obrigado, Cris. A oportunidade para convidar a Beto para ser entrevistado para a nossa coluna de empreendedorismo do jornal Hoje em Dia. Vai ser uma alegria para mim. Muito obrigado pelo convite. Então, esse é um dos meus arrependimentos de não ter feito o intercâmbio e ter passado um período fora do Brasil. Mas eu tinha um medo de perder o time, Anderson. Era terrível esse medo, porque meus pais são funcionários concursados, minha mãe já é falecida, mas meu pai é concursado. E lá em casa, eu sempre tive uma obrigação muito grande de ser o exemplo, que eu era o mais velho. Segundo, de ter uma carreira tradicional. Isso, para mim, foi algo que me atrapalhou muito, porque eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter negócio, e meus pais nunca acreditavam nisso e não apoiavam, queria que eu estudasse vestibular tradicional, passar no concurso. Então, quando eu estava com 17, 18 anos, eu já empreendia. Só que era um negócio muito pequeno, mas eu já achava que era muito grande. Na verdade, eu acho que eu não achava que era grande, mas eu achava que ia ficar grande. Eu tinha certeza que ia ficar grande. E eu tinha medo de fazer um intercâmbio e perder esse time na volta. De cara parar e ter que recomeçar quando voltar. Mas me arrependo profundamente. Próxima pergunta. Uma viagem que você deseja fazer e uma que você já fez. Antes, só de falar aí, essa coluna de empreendedorismo, eu já fui lá 2 vezes, vale a pena, lá do Cris. Cris, entre em contato com o Beto, é uma história sensacional. Viagem que eu já fiz, Nova York. Roberto, eu sou louco com aquela cidade. Às vezes que eu tive a oportunidade de ir, Olha, a primeira vez que eu tive lá com meus pais e meu irmão. Sabe aquela coisa de dormir pouco para aproveitar ao máximo? Se eu estivesse no hotel, isso foi em 92, e tem uma história de 92 que você não acredita. Eu conheci as Torres Gêmeas dia 11 de setembro. Eu conheci as Torres Gêmeas dia 11 de setembro de 1992. 9 anos antes. Caiu em 93. É 9 anos, né? 2001. Ela caiu em 2001, eu estive lá em 92. 9 anos. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Eu estive no mesmo dia. Cara, lembra das fotos que a gente fazia e revelava e imprimia? Eu sempre, com mania do meu pai, a gente sempre, quando pegava as fotos de papel, eu escrevia atrás onde era e a data. Teve um dia que eu estava assistindo depois, 2002, 2003, aí eu estava olhando assim as fotos e falei, gente, eu arrepiei todo. Foi dia 11 de setembro de 92 que eu fui visitar as Torres Gêmeas, 9 anos, exatamente 9 anos antes delas caírem. Então, essa seria uma cidade que eu queria e visitei. A outra cidade, ou o lugar, eu gosto de tudo. Eu acho que pouquíssimos países eu não gostaria de conhecer. Mas eu tenho uma vontade, assim, carinhosa de conhecer a Aurora Boreal. A Aurora Boreal, para quem não sabe, é aquele efeito de luz que dá nos países nórdicos, ou seja, num frio do cão, lá na Islândia, lá na Noruega, lá na Suécia, ou seja, tem que ser um lugar muito alto, mas tem a Austral também, tem a Aurora Austral, acho que não é muito famosa não, quase ninguém fala dela. Se tem a Boreal em cima, tem a Austral embaixo. Então, de qualquer forma... Inclusive, Pois não? Para conhecer. Inclusive, eu vi uma matéria de um empreendedor que tem uma agência de turismo e o único roteiro que ele faz é da Aurora Boreal. Então, ele é mega nichado. Então, é bem bacana. Eu sigo no Instagram esse cara. Então você já está de olho. Qual a sua cor favorita? Minha cor? Sim. A minha cor é essa aqui, ó. Azul. Azul. Eu também gosto muito de azul, se bem que hoje em dia eu tenho gostado muito de preto. Um animal.
Olha, eu adoro o meu cão. Eu tenho um Shih Tzu, que eu coloco sempre aí, que é bacana, porque o animal é sensacional, ele não quer nada em troca, só Sim. carinho. Claro que quer um pouquinho de comidinha ali e tal, mas ele te dá muito mais do que ele recebe. Enfim, que a gente também tem O, essa minha, oportunidade de dar bastante. minha, minha esposa disse que o homem deveria aprender a amar igual um cachorro. Exatamente. Cantores, quem são seus cantores favoritos? Ou bandas favoritas? Olha, eu adoro muito as bandas aqui de Minas, o Jota Quest e o Skank, mas eu tenho um Rapaz, cantor. você tá puxando muito saco aí para Minas, viu? Quando eu já Não, tô vendo, quando eu chegar aqui, comida favorita, você vai dizer pão de queijo e pode goiabada. É ser, pão de queijo e goiabada? mas tem outra que eu te falo já. Mas o meu preferido cantor, meu ídolo maior, eu morro de medo de encontrar ele no aeroporto e ele não corresponder. Mas já me falaram, não tem problema, ele é gente boa, chama-se Ivan Lins. Ivan Lins é o meu grande ídolo de sempre, sempre. Bacana. O que você mais detesta? Falsidade. Falsidade. Falsidade, mentira, a pessoa na cara parece uma coisa, mas internamente é outra. É uma das coisas que eu menos gosto, é falsidade mesmo. Que dom você gostaria de ter? Você tem um dom da oratória? Eu Qual queria dom você ser, gostaria de eu queria ser não flautista, eu queria ser instrumentista. ter? Instrumentista. Queria ser músico, mas Seja, com certeza. cara, eu também. Se tem um dom que eu gostaria de ter, é saber tocar instrumentos musicais, saber cantar. Inclusive, antes de começar a pandemia, eu comprei uma sanfona, comecei a fazer aula, e aí com a pandemia eu tive que parar as aulas. De vez em quando eu pego ela aqui, mas assim, eu sei muito pouco, tive poucas aulas, então não avançou. Mas quando acabar a pandemia, eu vou voltar para as minhas aulas de sanfona. Inclusive, ela está ali na minha frente. Inclusive, eu não deixo nem na capa, que é para não esquecer. Você não é fácil, não, porque sanfona com certeza é algo bem complicado, né? Exatamente por ser de um lado uma coisa, de outro, ixi, sei não. Sim, Boa mas a sorte. gente aprende. Vamos para. Vamos lá. Essa é mais dura, né? Como você gostaria de morrer? Assim Acho que dá trabalho. acho que a minha resposta é, cara, eu não gostaria de morrer. Eu vou ser obrigado a morrer, mas eu não gostaria, né? É a única certeza que a gente tem. Então, assim, sem dar trabalho para ninguém. De repente, deu um último suspiro e foi, assim, tava já depois de viver bastante, de realizar vários outros sonhos, enfim. Aí, sem dar trabalho, eu sei porque a gente conviveu com 4 anos, mais ou menos, do Alzheimer do meu pai, então não foi nada engraçado. Aliás, quando as pessoas começam a fazer, até uma dica aí para quem está nos assistindo, não fica fazendo essas piadinhas, não estou esquecendo, eu estou esquecendo, estou com Alzheimer. Cara, não queira ter, porque o Alzheimer só protege uma pessoa, o doente, porque ele adoece a família toda. É incrível, o tal do Alzheimer é triste. Então não faça brincadeiras com isso. Verdade. Inclusive, já tem várias brincadeiras que já saíram de moda, né? Criado mudo. Moda não, não era nem para ter existido. Criado mudo, cego, com cego. Você tá cego. Então, são brincadeiras que a gente já não pode mais tolerar e aceitar. É verdade. Cadê aqui minhas perguntas? Qual defeito é mais fácil de perdoar? É um erro. De repente o cara errou, falou alguma coisa que não era para acontecer. A gente sabe, né? Quando a gente fala alguma coisa, é igual uma flecha que você arremete ou arremete, não, como é que fala? Arremessa. Uma arremessa não dá tempo de segurar e tal. Mas muitas vezes a pessoa ela acaba falando sem querer. Não é que seja fácil, mas de repente tem um contexto em volta, o cara está, de repente, nervoso, ou aconteceu alguma outra coisa, então ele solta uma coisa, mas na verdade não era o que ele queria soltar. Talvez seja possível de desculpar. Talvez eu poderia desculpar, mas nem todo mundo consegue desculpar. Então eu falo sempre, gente, conte de 1 até 10. Antes, você tem um jeito que você nem guarda rancor antes. Você nem consegue nem ficar com raiva. Mais ou menos, Acho que se a pessoa chegar perto de você, você já perdoou. Você é muito bonzinho, Anderson.
Esse bonzinho aí já foi tema de terapia, né? Porque exatamente eu já cuidei Já? de. Exatamente. As pessoas muitas vezes me chamavam de bonzinho. O bonzinho é ruim. O bonzinho pode ser Sim, pisado, né? Então sim, tem isso também. verdade. Eu costumo dizer que eu não sou a pessoa mais cara nem a mais barata. E eu sou bem flexível para negociar, né, no dia a dia corporativo. Então, mas não venha me fazer de bobo. A pior sensação que eu tenho é quando eu vejo que na cara, nas entrelinhas, tem ali, opa, esse cara é bonzinho, vou tirar proveito dele. Então é melhor não fazer. Outra pergunta que todo mundo gosta e deveria também saber é: qual o seu lema de vida? Viver bem com as pessoas, principalmente as que estão próximas que eu escolhi viver. Se eu escolhi estar ao lado de uma mulher há 31 anos, se eu escolhi ter filhos e Deus me deu 2 de uma vez, eu tenho a possibilidade de conviver bem com essas pessoas. Você é uma pessoa que eu escolhi conviver, o Cris que está aqui, o João que também nos assiste. Então são pessoas bacanas, não são tóxicas, porque a pior coisa do mundo é você ter que conviver com pessoas não só negativas, mas tóxicas. O que é o tóxico, né? Aquele que contamina. Isso é ruim, que faz Sim, intriga, faz terrível. inferno. Quero distância. Seu momento do dia preferido? Eu tenho 2 maravilhosos. Quer dizer, poderia ser o dia todo, mas, cara, quando eu acordo, quando eu noto que eu estou vendo o sol nascer, agora no final da tarde, que eu tenho um espaço na minha casa aqui, que eu gosto de ir lá dar tchau pro sol. Cara, então, você já notou, né? Tem uma coisa em Sim, comum desses 2 momentos, chama-se sol. Eu sou essencialmente do dia, eu adoro correr na rua, né? Eu tenho esse hábito, né, de fazer essa ginástica. Assim, eu gosto de correr de dia. Aqui, nessa época de pandemia, por exemplo, amanhã, terça, quinta e sábado, a gente sempre corre. Eu estou correndo aqui perto de casa por motivos óbvios. Então, vai chegando uma hora dessa que já está à noite, eu piso em buraco, não é legal. Então, assim, eu gosto de claridade, eu gosto de sol, só energia. Por isso que nos meus posts eu gosto sempre de colocar um dourado, que além de lembrar ouro, né, tem a ver com sol. show. Uma mania. Sou muito romântico, né, Beto? O que você perguntou? Uma mania. Acho que ver TV. Ver TV seria uma mania. Ver TV Comunicador. ver TV e talvez assistir pessoas falando ou fazendo alguma coisa. Tem 2 pessoas que eu sempre falo, gente, você quer falar bem, tente mirar nessas 2 pessoas. Pessoas novas, pessoas que estão aí há pouco tempo comparando com o Silvio Santos. Um é o Thiago Leifert. Eu gosto muito dele como apresentador, uma pessoa que improvisa muito bem. E do sexo feminino, a Fernanda Gentil. Para mim, a Fernanda Gentil de calça e o Thiago Leifert de saia, um ou outro, incrível, eles são muito parecidos, têm grande capacidade de comunicação e de improvisação. Você vai falar, mas ele lê, claro, muitas vezes eles estão lendo um TP, que é o teleprompter, que é aquela Sim, possibilidade que o William Bonner tem de ler o noticiário. Agora, se desligar, ele não vai perder, ele não vai se desconcentrar. O cara tem a capacidade e fazer o que ele faz nesse BBB não é fácil, não. nem um pouco. Gosta muito de TV, né? De viver, Viver. de viver, viver Um sonho bem. de, um sonho de consumo não realizado. Eu queria ter na minha casa um fogão a lenha, porque além de ser uma excelente possibilidade de deixar a comida mais gostosa, é uma bela desculpa para você reunir os amigos. Sim. E por que não tem? Porque a pandemia não deixou. Eu vou fazer. Isso é questão de, Passa. isso é questão de tempo. Já tem projeto, já tá pronto. Vou É fazer. mais perto do que longe. Uma lembrança da infância. Eu brincando de carrinho em frente à minha casa, em Janaúba, numa plantação de algodão. Eu e alguns amigos. A gente passando assim, época que chovia,
porque lá chove pouco, mas chove, né? Janaúba agora está até que chovendo mais. Mas chovia e deixava aquele rastrinho, aí você passava com aquele caminhãozinho e aquela rodinha do caminhão dava exatamente aqueles frisozinhos como se fosse de verdade, muito legal. E o mais legal de tudo que eu conto, tem gente que não sabe que algodão dá no pé. Tem gente que acha que só vem na caixinha, igual menino de cidade grande, Sim. acha que o leite dá na caixinha, né? Algodão dá no pé. Na frente da minha casa, eu tive a honra de conviver com uma grande plantação de algodão. E era lá que a gente brincava de carrinho e tal, muito legal. Inclusive aqui na Paraíba, onde se faz o algodão colorido, viu? Olha! Vale lembrar. Que chique. Em alguma ocasião você mente? Muito raro, muito raro. Alguém deve estar falando assim, ela está mentindo agora. Não, eu não gosto de mentira. Tanto que quando eu falo com as pessoas, nem o não eu gosto de usar. Negatividade. Se eu falo assim, olha, eu não vou poder ir na reunião amanhã, eu prefiro falar assim, olha, é possível trocar o horário para que eu possa participar da reunião? Então, quando você fala assim, se eu minto, só se for um caso assim extremamente para salvar alguém de vida ou morte. Tirando isso, é muito raro. O Beto, eu sou torcedor do time aqui em Minas, do time azul, do meu time, o Cruzeiro, que está rebaixado, todo mundo sabe disso. Mas quando, o João falando do fogão a lenha aí, a frango com quiabo, eita nós, eita, vai ter, hein, vão ser convidados. Então, quando eu falo assim, quando eu assisto a um jogo, eu vejo que o meu time teve uma falta que para mim não aconteceu, eu defendo que não deveria ter sido cobrado exatamente por causa disso. Eu não gosto de injustiça, entendeu? Esse negócio de levar vantagem, cara, isso para mim não cola, não cola não. É o que me tira do sério é injustiça, cara. Inclusive eu fiz um teste de personalidade e falou exatamente isso. O que tem duas coisas que me tiram do equilíbrio. Uma é injustiça. Eu odeio injustiça. Uhum. Inclusive eu perco com injustiça. Essa semana uma pessoa entrou em contato pedindo a devolução de um curso digital que comprou de um ano atrás. Cara, isso para mim é uma mega injustiça. Sim. Isso é uma mega injustiça. Então, eu fiquei o final de semana muito chateado e essa pessoa ficou falando comigo o tempo todo. E eu disse, cara, eu vou explodir, eu vou me prejudicar, então deixa eu devolver esse dinheiro, não vai fazer falta, e vou me livrar disso. E vou bloquear essa pessoa nunca mais faz um curso comigo, porque eu me senti injustiçado. E segundo é quando eu não estou com uma clareza muito certa das coisas que eu tenho que fazer, cara. Isso eu fico perdido, eu fico sem ação. E, inclusive, isso deu no teste, para mim foi muito importante. Uma vaidade. Eu gosto de me ver bem, de estar aqui, né? Uma vaidade, de repente, uma roupa interessante, que faça parte de mim. Porque muitas vezes o cara poderia falar assim, coloca uma roupa tal, mas eu acho que não combina. Então, eu gosto muito de sair com a roupa assim, eu tenho saído muito com essa roupa, eu falei bem agora, e uma camisa que antigamente eu usava, agora eu uso aqui, né? Eu uso assim, dobrada, antigamente eu usava um pouco mais. Fica moderno. Então, talvez uma vaidade seria assim, vestir uma roupa que fique bem, que fique confortável e que dê mais ou menos ali uma boa aparência, né? Que eu sempre falo com as pessoas que eu ensino, quando você estiver fazendo uma apresentação, você vai ser visto, muitas vezes visto primeiro de ser ouvido, então que você encante visualmente também aquelas pessoas que estão te assistindo, né? Eu palestro de terno, dou treinamentos de terno, mas no meu dia a dia eu estou adotando o preto, só uso camisa de malha preta, porque eu tenho estudado muito minimalismo, evitar tomar decisões, e tem funcionado para mim. Qual o seu maior medo? Beto, ficar doente. Ficar doente, ficar inválido, ficar... Uma das coisas mais terríveis, até terrível de falar aqui agora, imagina você ficar numa cama sem conseguir andar ou ficar dormindo sem ser dormindo e conseguir ouvir as pessoas que estão ao seu lado. Isso eu tenho medo, tenho um pânico disso, né?
Imagina você ali, como se estivesse desacordado, ouvindo as pessoas. Já aconteceu várias vezes, por isso que eu estou falando, já aconteceu das pessoas estarem ali, as pessoas, os entes queridos do lado, conversando, e a lágrima caindo, assim, ó. Você está Sim. doido? Eu não penso nisso, isso sem dúvida nenhuma. Isso e talvez ficar sufocado. Eu estou correndo desse problema do vírus, porque fica Eu também sufocado. ainda estou aqui, inclusive estou sem agenda, não marquei nada desde que começou a pandemia, não saio de casa de 15 dias para ir no supermercado, só, a gente não sai para nada aqui. O que te irrita? O que te deixa irritado? Já falei alguma coisa parecida, falsidade, né? O disse-me diz duas Falsidade, né? caras. O cara de um jeito fala, de repente ele cai em contradição, mas, poxa, mas não era isso que você tinha falado, você tinha falado outra coisa. Isso realmente. E uma outra coisa que me irrita também é a pessoa querer aparecer, principalmente sem motivo, ou seja, quer aparecer sem ter. Eu tenho o melhor relógio, o relógio aqui, sem ter grana para comprar isso, é porque em algum momento aconteceu e tá. De repente eu estou aqui no melhor lugar sem. Eu estou aqui, olha só essa roupa, poxa, está com a roupa emprestada, nada contra. Mas eu acho que pode estar com a roupa emprestada e sem ficar evidenciando esse tipo de coisa. Então, assim, mostrar uma coisa que não gosto, não. Inclusive no mundo digital, nesse mundo de treinamentos, palestras, eu descobri que existe uma empresa que aluga itens de luxos para as pessoas poderem mostrar numa filmagem, mostrar numa casa. Mas o que mais me impressiona, Anderson, é as pessoas comprarem por conta disso. Cara, isso é o que mais me impressiona. Isso é o que mais me impressiona. É o seguinte, chega um cara como você, antes o Veloso, que entrega um conteúdo excepcional, um cara incrível, e a pessoa não compra antes, mas compra João, Pedro, Maria, não sei quem lá, porque essa pessoa está mostrando um carro importado, uma casa de luxo alugada. Então, assim, as pessoas estão começando a ter sinônimo de qualidade, não pelo conteúdo final, mas pela aparência das pessoas, cara. Isso é uma coisa que vem me deixando muito irritado durante essa minha transição no mundo digital. Com certeza, Beto. Acho que eu já perguntei, foi algo parecido, uma vaidade. Não, isso aqui eu já perguntei, cadê? Tô nessa aqui. Quem ou o que é o grande amor da sua vida? São 6 letras. D-E-N-I-Z-E. Denise. Opa, até engasguei falando. Tá vendo aí? Para você ter uma ideia, essas luzes que eu estou usando aqui, ela utiliza na aula dela, que ela acabou de dar agora de 3 às 4 da tarde, todos os dias durante a pandemia. Obviamente que essa live vai ficar gravada, e quando muitas pessoas assistirem depois de algum tempo, não vai ter mais a pandemia, mas eu estou deixando claro que ela dava aula aqui em casa. Então, essas luzes que são minhas, que eu comprei para mim, eu viro para lá, tem um quadro aqui na minha frente, que ela dá aula e tal, não sei o quê. Então, muitas vezes eu assisto as aulas, quando ela está dando, porque eu fico aqui no computador e ela na minha frente. Eu falei com ela, chamou ela de gata. Eu falei, gata, você é muito boa no que faz, cara. Sensacional. Eu virei para ela um dia desse e falei, olha, uma das pessoas mais sensatas que eu conheço é você. Então, sem dúvida nenhuma, a minha grande paixão, a pessoa que eu escolhi viver, não é à toa. Agora, acredite se quiser, lá vou eu com minhas histórias. Eu conheci Denise no dia 1º de abril de 1990. 1º de abril, acredite se quiser. Tá aí mais uma boa história da minha vida. Entendeu? Então, como foi que você conheceu ela? Aonde foi que você conheceu ela? Em Santa Luzia. Santa Luzia, aqui em BH, aqui na grande BH, é como se fosse Guarulhos, São Paulo, né? Sim. Aí na Paraíba, obviamente, tem uma grande cidade, João Pessoa e alguma cidade próxima. Cabedelo. Exatamente. Aí eu estava a 23, 24 quilômetros daqui. Eu fui gravar, na época estava tendo um racionamento de combustível. E o meu carro, na época, era um Gol a álcool. Eu tinha combustível para ir para Santa Luzia, não tinha combustível para voltar de Santa Luzia. O carro já estava lá embaixo.
Aí eu fui gravar, cheguei cedo na cidade, umas 9, 9h30, aí fui gravar algumas coisas que me pediram e à tarde teria um show. Teve um show chamado Cores e Bandas, onde alguns integrantes da cidade formaram bandas e se apresentaram um show musical. E eu gravava, eu usava a câmera para registrar isso. Como sempre gostei, isso acabei não contando para você. Eu já fiz muito casamento. Sabe qual casamento que eu fiz? O do Fernando Rocha. Fernando Rocha, que era da Globo, que agora saiu, que fazia com a Mariana Ferrão, aquele programa da Bem-Estar. Eu fiz o casamento dele, ele já separou, mas eu fiz o casamento dele aqui na igrejinha da Pampulha. Eu filmei, eu registrei. E o que é que o mestre de cerimônia faz no casamento? Fiquei curioso. Não, nesse caso eu fui gravar. Sim, a parte de gravação. Gravação. O mestre de cerimônia, que eu já fiz 2 casamentos, eu vou contar a história dos noivos, vou chamar a aliança. Exatamente o que o padre faz sem dar a bênção é o que a gente faz como mestre de cerimônia. Mas só voltando aqui. Então eu estava na história em 1990, no dia 1º de abril, umas 4 e pouco, 5 da tarde, eu suado já, em cima de uma cadeira. Eu tenho um tripé, está aqui, o tripé que me acompanha, ele é alto, então eu estava lá em cima para registrar lá de cima, gravando, o pessoal tocando. Passou uma mulher bonita, falei, tô acreditando que essa mulher está olhando para mim. Não é que era? Só que ela estava e tal, e eu preocupado com combustível. Gente, e agora, como é que eu volto para casa? Aí eu conversei com o meu amigo que me contratou, falei, olha, Eli, eu preciso arranjar álcool de algum lugar. Se não for álcool combustível, vai ser álcool de farmácia. Aí eu tive que realmente deixar o show um tempinho e mentalmente pensei assim, puxa vida, essa gata me olhando, vou acabar nem sabendo quem é, não vou conhecer. Aí eu tive que desmontar o equipamento e correr atrás do álcool. Comprei 3 litros de álcool de farmácia, para pôr no carro. Aí eu voltei mais tranquilo, né? Aí uma meia hora depois, voltei, continuei gravando o show. Quem me aparece de novo? Denise. A gata da Denise. Ela passou de novo, ela estava com a Anja, a prima dela, a Andréia, que eu chamo ela de Anja até hoje. Foi ela que insistiu para a Denise ir nesse evento. Se não fosse a Andréia, eu não teria conhecido Denise. E tudo teria sido diferente. Olha que história interessante. Então aí eu trabalhava numa agência de propaganda aqui em BH, eu tinha um cartãozinho e passei para ela. E ela me ligava nos dias, em almoço, em alguns momentos, depois daquilo ali e tal. Só que eu tinha uma namorada na época. E ela foi conversando comigo, falou, esse papo aqui tá mais bacana, tá mais legal. Aí eu tive que chegar para outra namorada e falar, olha, não dá mais, é assim assado e tal. Cara, foi a melhor escolha que eu fiz. Que bom. Nada contra a outra namorada, mas, poxa, olha Sim. aí, 31 anos de convivência. Até hoje. Que 2 filhos bacanas, muito bom. O que você considera a maior conquista da sua vida? A minha família. A minha família. Sem dúvida nenhuma. Eu poderia falar qualquer outra coisa, mas a minha família, esse núcleo familiar que eu... E a maior conquista profissional? Olha, eu tive a chance de estar em alguns bons eventos como mestre de cerimônia, mostrando a minha capacidade de falar, a minha voz. Por exemplo, eu fiz 2 eventos que foram assim históricos para mim, que foram no mesmo lugar, no Mineirão, no estádio do Mineirão, para 50 mil pessoas. Foi um evento que eu fazia para a Fiat, o Dia do Trabalhador. Então, se você falar assim, a maior honra que eu tenho, talvez tenha sido de ser uma pessoa que falou para tantas outras. E na segunda vez, eu apresentei o Luciano Huck, e o Luciano Huck fez um sorteio de 2 carros que a Fiat fazia esse evento. Então, como mestre de cerimônia, eu tive a grande possibilidade de conhecer o Cortella, de conhecer o Isamitiba, de conhecer o Cláudio Tomás. Eu tive a honra de palestrar com o Isamitiba em Araguaína, Tocantins. A gente saímos para jantar e um senhor muito educado, muito na dele, muito calado. Foi uma mega experiência. Eu fiquei muito feliz de ter dividido o palco com ele. Hoje então, ele já está mais conosco.
Infelizmente. Ele me falou assim, olha, põe aí 3.000 e alguma coisa. Então, quando a gente apresentava, ele contava todos os eventos, todas as palestras dele. Então, a gente falava quem ele era e falava, essa aqui é a palestra de número 3.200 e alguma coisa, 2.000, sei lá. Só sei que era muita coisa. Era uma pessoa sempre centrada e tal, enfim. Então, se você me perguntar com relação a isso, foi a possibilidade que eu tive de apresentar várias pessoas que muitas vezes eram ídolos, né? Que eu estava ali apresentando. Eu já apresentei muito show de música. Eu já fiz eventos apresentando Titãs, apresentando Roupa Nova, apresentando o Samuel Rosa aqui em BH. Então, tive essa possibilidade, como mestre de cerimônia, eu tenho essa chance de estar ali fazendo parte de grandes eventos, isso me deixa muito feliz. Um livro que você indica para a galera que está nos assistindo, inclusive quem está nos assistindo, não esquece, olha aí, se inscreve no canal para você receber notificação, porque toda segunda e toda quinta, às 17 horas, ao vivo, nós temos uma edição do Papo Arretado Podcast. Cadê o livro? Mostra aí o livro. Esse é o meu filho mais novo, né? Eu tenho alguns cursos que eu já desenvolvi e que eu chamo de filho. Esse aqui é o filho, talvez, mais novo, que eu, infelizmente, não tive a possibilidade de fazer uma noite de autógrafo, que seria março do ano passado, por motivos óbvios, né? Mas então está aqui, esse aqui eu indico. Mas vai chegar. Com certeza. Mas o que eu indico é o que eu já comentei com você hoje aqui, o do Dale Carnegie. Foi lá que ele me despertou. Deixa eu pegar aqui, Beto, só um instantinho. Pega aí. Se bem que... Enquanto ele está pegando o livro, convido você que está aqui conosco, deixa aí o seu comentário, o seu joinha, se inscreve no canal, porque não só o Papo Arretado Podcast, mas muito conteúdo de valor no meu canal, cada dia mais, trazendo vídeos com dicas rápidas e principalmente, acho que é uma das minhas maiores características aplicáveis. Cadê o livro? Mostra aí o livro, meu amigo Anderson. A capa não é essa hoje. A capa não é essa mais, né? Porque eu comprei na década de 90, mas está aqui. O Dale Carnegie. É uma relíquia. Inclusive o Warren Buffett sempre fala que ele fez um curso com o Dale Carnegie. Ele investiu $100 apenas. Ele, como um ser que ainda existe, ou seja, uma pessoa muito simpática e simples, é considerado um dos maiores investidores do mundo. Ele falou que um dos maiores investimentos que ele fez foi num curso de oratória com Dale Carnegie. Olha que espetáculo. Então tá aqui. Esse aqui é o meu livro de cabeceira. Ele está todo rabiscado, olha. É muito legal, tá aí a dica. Muito bacana. Estamos chegando na nossa reta final, agora vem as perguntas mais que deixam as pessoas envergonhadas. Vermelho. Eu não vou ficar. Quando foi o primeiro beijo? Eu tinha 12 anos, foi em Janaúba. 12 anos. Eu tinha 12 anos e ela tinha 16. Rapaz. Era uma amiga da minha irmã. A minha irmã é mais velha, então ela tinha umas amigas. Então, foi se eu não me engano, chama Rita. Rita. Foi o primeiro beijo. Tá aí. E o primeiro sexo? Foi em Janaúba também. Não, minto. Por isso que você... Não. Foi em Montes Claros. Aí já foi em Montes Claros. Eu morei lá na época que eu fiz o primeiro ano. Primeiro e segundo ano, eu fiz lá em Montes Claros. Então, foi nessa época. Defina-se em uma palavra, Anderson Veloso. Eu poderia falar sonhador, mas sonhador só sonha e não faz, talvez. E realizador, não sei se eu sou ainda o suficiente como eu gostaria. Então, se tem uma palavra entre sonhador e realizador, me descreva aí que eu não sei qual que é, não. Quase realizador? Alegre, pronto. Alegre. Não, alegre. Rapaz alegre, para não dar aquele, né? Mas uma pessoa de bem. Se bem que de bem são duas palavras. Cara, muito obrigado. Dizer que alegria poder estar conversando com você, que satisfação. Dizer que sua história é muito bacana.
Você trouxe muitos aprendizados para a gente de toda a sua jornada. E qual mensagem final você deixa para as pessoas que estão aqui nos assistindo, ou ao vivo, ou nos assistindo já gravado, porque está ficando no nosso YouTube? Qual mensagem você deixa para essas pessoas? No momento de pandemia que nós estamos vivendo, de tudo isso. Sim. A gente nem falou de política, não foi? A gente fugiu da política. Não vale a pena falar, infelizmente. A gente tem que ser politizado, tem que ter realmente uma tendência, mas a gente tem recebido, nesses últimos anos, tantas decepções que eu prefiro nem entrar nessa seara aí, nessa parte. Porque, primeiro, que eu não entendo o suficiente para falar sobre. E outra, neste caso, tem muito aquelas duas caras que a gente falou anteriormente, de mentira que a gente falou anteriormente, de falsidade. Sim. Tem coisa que eu não gosto de falar exatamente porque eu não posso crer, porque eu não sei se realmente é 100% verdade. Então é melhor nem falar sobre isso. E quando a gente fala da pandemia, é aquilo que a gente sempre fala, olha, todo dia eu recebo, ontem um amigo meu que grava comigo os nossos comerciais e tal, perdeu o pai. O pai já estava com 84 anos e ele, infelizmente, estava melhorando de uma coisa, pegou uma infecção hospitalar. Então, o que eu falo é, mexa-se para ficar sempre em dia com a sua saúde. Agora, cuidado, se você vai fazer uma ginástica, vai fazer uma corrida, é aquilo que a gente sempre faz. Eu faço aqui perto de casa, vou para casa, aliás, saio de casa, vou para a rua, da rua para casa. O João está deixando uns parabéns aí. É sempre muito bom falar com o João, que é um cara muito do bem. Agora, a mensagem final, Beto, poderia ser mais ou menos um clichê. Que bom que você abriu aqui para eu mostrar. Olha, o que está aqui nesse livro é importante, sim, mas na capa é o que eu sempre digo para todo mundo. Gente, tenha voz ativa. O que é ter voz ativa? É você falar com o coração para que as pessoas possam comprar você, comprar quem é você. Você só é contratado de alguma forma, escolhido para fazer alguma coisa, que as pessoas sabem quem é você. Se você tiver a possibilidade de falar bem agora de você, não perca essa chance, ou senão você vai se calar eternamente, para sempre. Então, você tem a possibilidade de deixar claro quem é você. Fale. Tem uma outra possibilidade, tem uma outra rede social que está lá levantando a mãozinha para você falar. Não deixe de levantar a mãozinha no seu dia a dia. Deixe claro quem você é. Fale o que você está aqui fazendo, qual é o seu propósito. Compartilhe seus ensinamentos. Deixe claro para todo mundo que você está aqui querendo ajudar. Porque tem muita gente, tem muito espertinho por aí. Não teve gente que saiu no noticiário ontem que estava comercializando cilindro de oxigênio. Absurdo, né? Dá vontade de sair do planeta, cara. Depois que a gente... Para ter essa capacidade, então, depois dessa... Aqui em BH... Hoje eu vi uma pessoa, Anderson, que estava politizando isso. Dizendo, olha aí, uma ONG que fala mal de Bolsonaro comercializando. Então, assim, o cara cometeu um erro, aí esse outro pessoal já bota a política no meio, cara, é um absurdo. E aí em BH teve o caso, né, da mulher que estava vendendo soro como se fosse vacina. Exatamente, tudo errado, ou seja, contrataram uma pessoa para furar fila, sendo que essa pessoa não era a pessoa que deveria... Furou a fila deles. Sim, exatamente. Furou a fila, furou o olho deles, né? Tentando furar a fila de uma coisa que não existia. Ou seja, um monte de falcatrua. Isso deixa a gente muito triste, cara. Muito triste. É verdade. Anderson, que bacana. 1h30, como passou rápido. Não dizer que sempre uma alegria falar com você. E que convido vocês a se inscreverem, seguirem Anderson Veloso, seguir o canal dele também. Se inscreva aqui, Beto Chaves. Toda segunda e toda quinta nós temos o Papo Retado Podcast, um projeto bem bacana que a gente está iniciando agora, tanto é que eu sou no meu segundo convidado, e que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre, e que seja uma semana de muito sucesso para quem está nos assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado. Cuide se você ainda está assistindo durante a pandemia, se não, sucesso na sua jornada, sucesso na sua vida, e nunca esqueça,
que você nunca pode parar de sonhar. Se você parar de sonhar, você para de viver. Anderson, beijo no coração. Papai do Céu abençoe você e toda a sua família. Obrigado pela honra de ter estado aqui, conversado com você, compartilhado um pouco mais da minha história. Obrigado a todos que nos assistiram, que viram ao vivo, que estão assistindo gravado. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado sempre, Beto. Valeu. Beijo, povo. Tchau.